Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Caíse e você está em mais um Caíse com os Arquétipos. E hoje eu quis fazer um vídeo especial sobre, tipo assim, tirando todas as dúvidas relacionadas a arquétipos. Tipo assim, beabá dos arquétipos. Para quem nunca pesquisou por aí sobre arquétipo e resolveu vir aqui do zero, porque eu reparei que algumas pessoas estão começando a conhecer arquétipos a partir desse canal, né? É um assunto bastante difundido, é uma ferramenta bastante útil, mas eu mesma, eu conheci tem mais ou menos um ano, né? E achei fantástica. Mas eu achava que muita gente já tinha um conhecimento vasto sobre isso, porque tem muitos canais na internet sobre isso. Mas tem pessoas que estão vindo aqui, estão se identificando com o conteúdo, então, a partir daqui estão começando seus estudos sobre arquétipos. Eu me sinto muito feliz, me sinto muito honrada por isso. Então, eu resolvi fazer um vídeo para vocês, é, tirando as maiores dúvidas, ou então as dúvidas mais suscitadas, coisas que são muito recorrentes perguntadas, coisas que eu mesma já perguntei durante essa minha caminhada aí, utilizando essa ferramenta. Então, vamos lá, né? O que são arquétipos? Os arquétipos, eles são símbolos que já têm um significado no inconsciente coletivo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu falo para vocês flor, vocês já vão associar um monte de coisa, já vai vir um monte de informações. Ou seja, nada parte do zero. Dentro da nossa mente, da nossa psique, já tem algo formado. Se eu falo flor, não vai vir um cacto na sua mente, vai vir uma flor. Cada um vai ter uma flor de um jeito na cabeça, mas você vai associar palavras como amor, alegria, tudo que está associado à flor. Então existe um conjunto de informações para cada símbolo que a gente vê. Para a estrela, para o sol, para uma árvore, no inconsciente coletivo. E quando você aciona voluntariamente um arquétipo, você vai trazer para o seu consciente essas informações e vai passar a agir sim com as características desse arquétipo, e tudo vai do seu lado luz e do seu lado sombra. Nós somos o conteúdo que é colocado dentro da forminha ali dos arquétipos. Então, se eu falar para você estrela, na sua mente vai ter uma imagem de uma estrela, coisas associadas a essa estrela. Então, isso a gente chama de inconsciente coletivo. E o arquétipo, a palavra arquétipo quer dizer arco de poder. Então, na física quântica, né, segundo os estudiosos, né, que eu fui lá pesquisar também de outros canais, é como se fosse uma frequência de energia que você não só aciona na sua psique, mas também você meio que se blinda com esse arco de energia. Então, por exemplo, o arquétipo do casal de lobos, eu estou sobre este arco de energia. Essas ondas, eu sou energia, estão colidindo com as ondas desse arco de energia chamado arquétipo X, lá que eu coloquei lá na tela do meu celular, tá bom? Então, assim, eu vou tentar ser nesse vídeo, vou tentar não, eu vou ser bastante prática, não vou ficar assim muito de termos técnicos, não que eu não entenda a importância dos termos técnicos, mas o meu objetivo aqui é desmistificar, tirar essa coisa, sabe, muita técnica e colocar assim, como é que funciona, né? Até tem um canal que eu sigo que é muito bacana, recomendo que vocês vão lá, Mergulhando no Eu Interior, que é o do William Nascimento. E ele fala umas coisas muito simples, assim, é de comer, é de beber. Eu acho muito lindo isso, porque assim, às vezes não interessa seu nível, sua classe social, é um conhecimento que vai te ajudar. Então, quanto mais você conseguir captar e conseguir entender a mensagem, melhor é. Então não adianta ficar falando tudo com um monte de palavras rebuscadas. Eu gosto de praticidade. E os canais que eu me conectei foram canais de pessoas que trouxeram isso de uma forma muito prática e muito desmistificada. Isso me ajudou muito na vida, e eu também quero ser um canal para vocês de coisas bacanas, de coisas boas sobre esse nicho. Então vamos lá. Então o arquétipo é isso, né? Vamos dizer assim, é um combo de informações que você tem já na sua cabeça,
sobre um determinado objeto, símbolo, nome, e você ativa conscientemente e passa a acessar tanto o lado luz como também as sombras, né, desse arquétipo. Mais pra frente eu vou falar sobre sombras, tá bom? Então, eu vou aqui andar porque são muitas perguntas. Eu coloquei aqui as 15 mais, né? Se vocês tiverem outras, deixem aí nos comentários que eu vou falar também. Então, eu posso ativar só o lado luz de um arquétipo? Não. Porque o arquétipo, ele é um conjunto de informações. Então, vou usar novamente o exemplo da rosa. Na rosa, você tem a rosa, as pétalas, o botão, o desabrochar, blá 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 blá, blá, aquele pauzinho, aquele finetinho que eu não sei direito o nome, as sépalas, né? Que tem uma amiga que me esclareceu sobre isso, que é aquelas coisinhas verdes que são antes da folha, e você tem também os espinhos. E todo mundo sabe que rosa tem espinho, né? E arquetipicamente, eu vou ter o que eu inventei, nem sei se existe, quer dizer que você sabe que existe espinho. Então pode ser que uma das sombras seja você lidar com situações espinhosas, situações difíceis. Por quê? Porque no inconsciente coletivo existe a informação de que rosas não são só rosas, rosas têm espinhos, né? Como foi o meu caso, tem até vídeo aqui falando do lado sombra do arquétipo da rosa, tá bom? Então, você vai acessar o lado luz e vai acessar o lado sombra. A grande questão não é, eu quero só acessar o lado luz. O lado sombra serve para a gente se conhecer, porque as sombras, bem dizer, elas não são do arquétipo, elas são nossas. Nossas. Tem a ver com os nossos bloqueios, com as nossas crenças limitantes, elas têm a ver com as coisas que a gente não considera que sejam tão boas, né? Por exemplo, características, às vezes eu tenho um pouco lá de soberba em algum canto de mim e de repente se eu acionar um arquétipo da águia eu vou ficar sim mais soberba. Mas não é porque eu vou ficar, é porque lá dentro eu já sou, eu só aprendi a trabalhar esse meu monstrinho, entendeu? Então é isso, por isso que a gente precisa se conhecer muito para utilizar os arquétipos e também para entender como eles estão agindo na nossa mente. Porque veja só, vou dar um exemplo de outro arquétipo. O imperador, quando ele dá uma ordem, quando ele é diretivo, ele está sendo só imperador. Ele não está sendo soberbo, ele só está sendo um cara diretivo, um cara que está coordenando, que está fazendo acontecer lá o império. Agora, se eu, num cargo como esse, me ensoberbeço, de quem que é a soberba? É do imperador? Não, é minha. Tem gente que fala que o dinheiro muda as pessoas, mas o dinheiro só revela quem são as pessoas. Dinheiro não muda ninguém. Tanto é que tem gente que é muito rica e é muito humilde, tem gente que é muito pobre materialmente e é muito, muito soberba. Então, assim, não tem a ver com o dinheiro em si, tem a ver com conteúdo interno de cada um de nós. A águia é soberba porque ela anda no céu? Não, a águia é só águia. Porque ela só anda com uma águia. Mas foi o animal que Deus fez. Ela só está sendo águia. Agora, eu, ser humano, começar a utilizar esse arquétipo e desenvolver as características da águia, e eu fico mais fria, de repente essa frieza já existia lá dentro de mim. Tem gente que, por exemplo, vou dar um exemplo meu, né? Dizem que o lado sombra da pérola, né, é um arquétipo que eu utilizo, é alta seletividade, uma seletividade assim gigantesca, que a pessoa fica trocando, né, de parceiro, de parceira o tempo todo porque ela quer só o mais, porque ela é uma pérola. Eu não desenvolvi esse lado sombra. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosto de avaliar o todo, que gosto de observar o todo. Então, assim, não vou dizer... Pra mim, essa seletividade foi boa. É um lado sombra da pérola? Mas de repente, para quem já é altamente seletivo, não seria um arquétipo bom para essa pessoa utilizar. Mas para mim, eu não vou dizer que ela não é seletiva. Eu até tenho seletividade, mas não é uma seletividade assim horrível, terrível. É algo de boa, contornável. Então eu já uso esse arquétipo há muito tempo e nunca tive essa coisa assim de pisou no meu pé, quero mandar embora, não sei o que. Não.
Entende? Então, o arquétipo vai agir conforme a sua constituição, conforme a sua essência. Então, o que você tem de bom vai ser expresso na luz do arquétipo, e o que você tem de não tão bom, que eu não vou dizer que é tudo ruim, mas se você tem lá de uma coisa que precisa talvez ser lapidada, um pouco mais trabalhada, nós chamamos a isso lado sombra. E aí, de repente, um arquétipo que você utilize vai expressar maior isso. Ah, mas aí é para eu ter medo do arquétipo, é para eu não usar mais? Você que vai avaliar se você consegue lidar com essa sombra ou não. Talvez seja o momento de olhar para ela e você olha, você cuida, você integra. E porque a sombra tá lá para você ficar de bem com ela, amigo. Faz parte de você, para você se trabalhar, mas para você se conhecer também. Porque não é porque tá na sombra que é ruim, entendeu? Até tem um exemplo, né, que a Dani Cândido ela fala: se tirarem a agressividade do lobo, ele vai virar o quê? Um cachorro. O arquétipo do cachorro é totalmente diferente do arquétipo do lobo. Enquanto o cachorro, ele se alegra com qualquer coisa, se pisou no rabo dele, ele tá lá bonitinho, querendo carinho. O lobo não, tem seu território, tem seu respeito, entende? Então, assim, o lado sombra é bom também. Agora, a gente precisa saber integrá-lo, saber se tá em excesso, o que eu posso trabalhar, porque são minhas as sombras. Né? Então, por exemplo, essa agressividade que o lobo traz, para algumas pessoas ela vai ser maravilhosa. Vai ser uma forminha que a pessoa vai poder expressar um pouco da assertividade dela, que não é nem agressividade, é só uma questão de colocar alguns limites. E só, entende? Então, não é que seja ruim, é que precisa ser olhado, observado e trabalhado, né, no seu tempo. Eu não vou me aprofundar muito aqui, senão não vou sair nem da segunda pergunta. Como ativar um arquétipo de forma simples? Vou te ensinar de forma simples. Você pode ativar através de imagem. Escolhe um arquétipo. Vou dar um exemplo aqui. Arquétipo da concha com a pérola. Escolhe lá a concha, pérola juntos e coloca na tela do seu celular, né? Pronto. Você estabelece um objetivo e ou mentalmente ou você fala qual que é esse objetivo. Meu objetivo é alcançar mais amor próprio. Meu objetivo é ter autoestima. Não sei. Você estabeleceu. Pode falar, pode pensar, mas o importante é que você saiba por que você está colocando aquele arquétipo na tela do seu celular. Não sai colocando assim, deixa a vida me levar. Não, você leva a sua vida. Então, você colocou ali, você sabe qual é o objetivo. Alcançou o objetivo, você tira. Não quer tirar? Deixa a energia fluir e vai seguindo. Estabelece novos objetivos, você é que vê. Você pode pôr na tela do seu celular, pode colocar na tela do tablet, pode colocar na tela que você quiser, ou então até mesmo imprimir imagens, colocar quadros. Quanto mais você aumentar a visualização, até mesmo de forma inconsciente, mais você vai estar em sintonia naquele arco de poder. Entendeu? Mas você vai estar ali, vamos dizer assim, envolvido por aquela energia. E por que se fala em colocar na tela do celular? Porque hoje em dia o celular é a coisa que a gente mais utiliza. A gente tá na mão com ele, faz comida, tá com o celular na mão, dirige, às vezes o celular tá lá. Então, o fundo de tela, o seu inconsciente vai estar acessando o tempo inteiro. Você vai ver, aquilo vai transmitir informações para você e você vai estar ali. Outra forma, isso é uma forma muito simples de ativar. Outra forma bem legal para ajudar a potencializar essa ativação é você estudar sobre o arquétipo. Como assim? Por exemplo, coloquei novamente a pérola. Eu vou estudar como se formam as pérolas, de que jeito, que lugar, quais são os tipos de pérolas que existem, pérolas raras, pérolas não tão raras, tudo sobre a pérola, porque aquilo vai ser mais informação para o meu inconsciente, para as minhas próprias conclusões e até mesmo para você começar a agir de forma comportamental de acordo com aquele arquétipo. Então, eu lembro que na época que eu estava usando o arquétipo da onça, eu assistia muitos vídeos sobre onça, eu queria entender como é que elas funcionavam, eu queria aprender sobre aquele animal, eu realmente me encantei e foi uma ativação muito poderosa, muito potente. Então, são coisas aí que você pode fazer. Existem outras formas? Existem. Se você quiser saber, você comenta, eu digo para você. Né? Mas se você quiser só pesquisar, ó, tem por bioquinese e tem por ressonância harmônica. Joga aí na internet que você vai ver sobre isso, tá bom? E vamos para a próxima pergunta.
Como desativar o arquétipo? De forma simples. Se você está usando a forma de imagem, basta tirar a imagem do seu campo de visão e você já desativou. Em pouco tempo você já vai deixar de sentir aquela energia atuando em você, tá bom? E você vai sentir mesmo, depois talvez você sinta até um pouco de falta daquela energia, né? Mas quer dizer que acabou tudo? Não, se você ficar muito tempo com o arquétipo, eu gosto de uma filosofia, né? Vou dizer uma filosofia, mas um aprendizado que eu tive nesse canal da Dani Cândido. Ela fala que se a gente pode utilizar os arquétipos como professores. Se o arquétipo é um professor, tudo que eu aprendi com ele, eu não preciso jogar fora. Eu posso continuar utilizando ele dentro de mim, integrado dentro de mim. Eu posso continuar me lembrando daqueles aprendizados e não deixando eles saírem da minha vida. Eu já aprendi com o lobo que é importante estabelecer limites. Então, se porventura eu retirar o lobo da minha tela e alguém tentar infringir um limite meu, eu posso perfeitamente ir lá e falar, não, meu cara, até aqui você pode, depois daqui não pode mais não. Com ou sem arquétipo, por quê? Porque eu aprendi. Então, isso também é um conhecimento muito bacana. Tem lá no canal dela vídeo sobre isso, né? Se não me engano, ela fala sobre o tempo que ela ficou com o arquétipo do imperador, né? E aí ela estava dizendo que ela desativou. Porém, tudo que ela aprendeu, ela integrou com ela sobre esse arquétipo e ela continua fazendo as coisas que ela aprendeu. Não é porque você não está mais utilizando o arquétipo que você vai jogar fora as coisas valiosas que você aprendeu com ele, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Mas para isso você tem que ficar bastante tempo, né? Não adianta ficar um dia, eu aprendi já sobre o arquétipo, vou tirar. Não vai adiantar, tá? Então, é isso, você pode desativar assim. Se for por bioquinese, é só parar de utilizar a bioquinese. Se você tiver por palavra de afirmação, aí você dá um comando falando que desativa aquela energia da sua vida. Se for por ressonância harmônica, tem que esperar 3 meses, porque eu ativei, não quero mais o gafanhoto. Se foi ressonância harmônica, meu querido, minha querida, só depois de 3 meses e Zé finir. Então, cuidado. Por quanto tempo você pode utilizar? Olha, não tem um prazo certo. A maioria das pessoas que eu consulto, que eu estudo, que eu vejo, elas falam que não existe um prazo determinado. O que eu já vi em outros sites é que às vezes de tanto você tá ali com aquela energia, com aquele arquétipo, depois de um tempo você não sente mais, mas não é porque ele não tá agindo mais, porque realmente você já integrou já. Aí vale o quê? Você talvez trocar a imagem, não trocar o arquétipo, mas trocar a imagem para que você acesse novas informações a respeito daquele arquétipo. Eu faço isso muito com o casal de lobos, né? Eu tenho vários casais de lobo. Na minha casa eu acesso um, que eu me identifico muito. Na tela do meu celular eu tenho outro, que eu também me identifico. E tem uns super divertidos que às vezes eu faço de figurinha e fico trocando com meu namorado as figurinhas de lobo, né? Então, assim, é o mesmo arquétipo, porém, eles também trazem outros tipos de informação, como informação sobre diversão, informação sobre alinhamento de visão. Presta sempre atenção na imagem que você vai ativar sobre esse arquétipo. Agora eu vou aqui para a próxima pergunta. Arquétipos podem ser perigosos? E no meu entender a resposta é sim, 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 sim. Como tudo na vida de ferramenta, você pode usar, não vou dizer assim contra alguém, mas no caso é você com você mesmo. E às vezes é inconsciente, né? É como um carro. Você pode usar o carro para passear ou pode usar o carro para atropelar uma pessoa. Vamos dizer assim que você queira só pegação, mas você coloca o arquétipo da rosa na tela do teu celular. E aí você atrai pessoas que querem relacionamento sério. Você fica com essas pessoas, você usa essas pessoas e depois fala, não quero nada. Mas você sabe que ao utilizar e acionar um arquétipo para relacionamento sério, as pessoas que vão vir até você são pessoas que querem relacionamento sério. Então você acaba ferindo e magoando pessoas. Inclusive tem um testemunho na internet de uma pessoa que viveu isso, né, utilizando o casal de lobos. Né? Ela não estava muito afim de relacionamento, porém ela atraiu
ela é para o campo dela uma pessoa que estava querendo um relacionamento sério e não foi legal. E outra coisa também, às vezes você, exemplo, você tem um emprego CLT, você tem que cumprir ordens. E aí você coloca um arquétipo que puxa muito forte a liderança, o embate, por exemplo, a águia. A águia tem um lado luz muito forte, mas não é para obedecer as pessoas, é para gerenciar pessoas, é para a estrela dela brilhar, para ela seguir adiante. Não só para ela crescer na empresa, não, é para ela ser a chefe. Então aí, às vezes você tem vários chefes por cima de você, como é que você vai passar em cima das pessoas? Então tem que ter muito cuidado, porque assim, depois que você tá ali, não é o lado sombra, é o arquétipo ali em você. E se você não tiver muita consciência, o meio que você tá, você pode sim acabar destruindo as coisas boas que você já tem e não era bem o que você queria. Um relacionamento. Às vezes a pessoa tem um relacionamento bom, um relacionamento bacana e coloca lá um arquétipo do diamante. Fica fria, igual um gelo. Fica pensando nos negócios, no dinheiro, nos negócios, no dinheiro. Quando olha para o lado, ficou a mulher, ficou os esposos, ficou o filho, ficou todo mundo para trás. Não é que você não pode acionar esse tipo de arquétipo, mas você vai ter que aprender a fazer, talvez, combinações para que você não fique tão frio, para que você não perca as coisas boas. Ou então, eu acho que o arquétipo ele só é perigoso quando você não tem conhecimento e não assume os riscos que você está correndo. Tem pessoas que acionam o arquétipo do gafanhoto porque querem dar o tal salto quântico. Maravilhoso. Ai, minha realidade está ruim. Às vezes a realidade tá mais ou menos. Você pode fazer algumas coisas para mudar. Não, quero mudar tudo. O gafanhoto vem e come tudo. Tudo é tudo mesmo. Coisa boa e coisa ruim. Depois ele te bota numa realidade muito melhor. Mas até lá, filho, tu já perdeu tudo. Tu já perdeu tudo. Eu não tenho coragem de acionar esse arquétipo. Embora de repente ele pudesse me botar, sei lá, rica, poderosa, não sem trabalho, né? Mas é uma realidade que eu não tô disposta a arcar. Então, né, houve um tempo da minha vida que eu falei assim, ai, seria tão bom se tudo mudasse, mas será que se tudo mudasse mesmo, eu ia ficar feliz? Tudo? Acho que não. Tem coisa que eu não quero abrir mão. Tem coisa que nem isso quer tipo falar assim, ah, isso daqui não serve pra você, não. Eu quero, serve pra mim sim, eu me sinto feliz, sabe? Então, pode ser perigoso. Como que ele pode ser perigoso, Caíse? Se você não estudou lado sombra, pode ser perigoso. Se você não está acionando conscientemente, também pode ser perigoso porque você vai acionar mais o lado sombra do que o lado luz, né? E também se você não analisa o contexto que você está inserido, para você poder colocar um arquétipo que seja de acordo com o seu conteúdo. Então é você se conhecer e também você conhecer o ambiente que você tá. Porque senão você vai acabar destruindo as coisas boas, né? Destrói coisa ruim, mas também destrói muita coisa boa. Então, cuidado. Então, eu sempre falo isso. Ah, não tô te botando medo. Não é que você não pode utilizar, mas é você utilizar com consciência. Muita consciência. Por exemplo, quando eu coloquei o arquétipo da onça, eu sabia que a boca dela é uma arma, tanto de defesa como de caça, mas que se você bobear, morde as pessoas também. Pessoa que você ama. E aí, como é que faz? Né? Então, eu tendo consciência, quando me der aquela vontade de dar aquele chute na canela da pessoa, falando uma coisa que seja inconveniente ou uma coisa que vai destruir, detonar, derrubar, humilhar, eu vou respirar fundo e falar assim, não precisa ser assim. Porque assim, ó, eu penso, você também pensa. Então, veio a coisa do inconsciente, você tá trazendo para a consciência esse arquétipo, você já sabe que você vai ter que lidar com algumas coisas. E é assim que se cuida do lado sombra dos arquétipos, com consciência. Ah, a primeira vez que eu usei o arquétipo do cavalo, vou dar um exemplo aqui. O arquétipo do cavalo. Eu já dei um coice logo no café da manhã, assim, na minha casa. Eu falei, caraca, podia sair essa informação, mas não desse jeito. Aí eu comecei quando vinha aquela vontade louca de dar um coice, porque eu nunca tinha usado um arquétipo, então eu senti logo, assim, aquela força do cavalo, assim, aqui não, que coisa é essa, né? Já ia soltar uma palavra aqui. Que coisa é essa de não deixar eu falar? E pá! Aquela coisa bem doida. Então, assim, todo mundo ficou assim.
Limite é importante? É, mas educação também. Então, assim, a partir do momento que eu tive consciência, eu comecei a observar que quando vinha o coice, eu tinha condições de segurar o coice, porque o coice era meu, e eu precisava ver da onde estava vindo essa agressividade, entendeu? É mais chato? É, mas é uma forma de você viver as coisas na integralidade, se conhecendo, se percebendo, tá bom? Eu vou cortar esse vídeo aqui e depois eu volto com vocês na parte 2, porque ainda tem muitas perguntas, mas eu gosto de deixar as coisas bem esclarecidas, porque isso ajuda bastante a gente. Um beijo e até o próximo Caíse com os arquétipos.